Análise de Flamengo 2, Fluminense 0 pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Flamengo entra no jogo numa base de um 3-4-3. Time que se defende primeiro marcando pressão lá em cima. E o detalhe tá aqui, né? Teve durante a transmissão lá aquela discussão por que o Flamengo não fez a mesma marcação-pressão do último jogo lá, que ele massacrou o Fluminense e tal, enfim. A resposta é numérica, né, cara? Porque no último jogo tinham dois zagueiros e o Everton Ribeiro. Né? O Everton Ribeiro era o jogador que estava na posição do Davi Luiz. Davi Luiz não estava no último jogo. Então no último jogo eram 8 jogadores pressionando lá em cima a saída de bola do Fluminense. Hoje não. Hoje eram 7 jogadores e 3 zagueiros lá atrás. Muito por conta disso, o Flamengo fez a marcação-pressão, mas não foi 100% espetacular como foi no último jogo. Hoje foi boa, foi excelente hoje, porque o Flamengo conseguiu sim anular o Fluminense. O Fluminense teve muita dificuldade, mesmo com quase total posse de bola, dá para dizer entre aspas, né? O Flamengo foi bem na parte defensiva, pressionou muito bem. Então esses 7 jogadores aqui no primeiro tempo foram determinantes para essa marcação-pressão do Flamengo, né? E isso muda no início do segundo tempo, a gente vai chegar lá. A partir do momento que o Fluminense sai dessa marcação, o Flamengo acaba descendo um pouco a marcação. E aqui tem um detalhe, porque eu vi duas movimentações defensivas do Flamengo no primeiro tempo. A primeira é com a descida do Wesley e Gerson, né, formando aqui um 4-4-2. O Wesley desce na linha de 4, Gerson na linha outra de 4 também com o Ayrton Lucas no outro lado e Arrascaeta e Gabigol formando ali 2 atacantes na marcação 4-4-2. Só que quando o Fluminense pressiona, bota o time todo do Flamengo lá dentro da área, aí sim, Ayrton Lucas e Arrascaeta descem formando um 5-4-1, mas isso aqui é a exceção, eu acho. Acho que a regra realmente é esse 4-4-2 defensivo do Flamengo no primeiro tempo. Isso muda no segundo tempo, a gente vai chegar lá. E aí, ofensivamente, o Arrascaeta pega o ataque pela esquerda, Gabigol centraliza, Gerson cai pela direita, e aí sobem Wesley e Ayrton Lucas, e esse é o time ofensivo do Flamengo no jogo no primeiro tempo, especificamente. E aí, quando o Flamengo sobe para o ataque, pressiona o Fluminense, acaba que o Fabrício Bruno e o Léo Pereira também apoiam o time ofensivamente pelas laterais. Então, esse é o time do primeiro tempo do Flamengo no ataque. O Fluminense entra no jogo num 4-2-3-1. O time que se defende com Ganso e Cano lá em cima, formando um 4-4-2. E esse 4-4-2 funciona tanto pressionando lá em cima quanto lá embaixo. Então o Fluminense é o 4-4-2, tanto pressionando lá em cima quanto lá embaixo. Qualquer momento defensivo, o Fluminense está nesse 4-4-2, basicamente. Ofensivamente, tem todo aquele jogo de aproximação. Se o Fluminense joga pela esquerda, o Arias, que hoje começa o jogo pela esquerda, pisa lá na lateral, na ponta. O Lima vem aproximar aqui entre ele e Cano. E aí nisso os 4 jogadores aqui de meia aproximam, tanto o Guga quanto o Martinelli, Ganso e André. E aí Manuel, Nino e Samuel Xavier ficam aqui mais na contenção. Ou seja, 3 jogadores aqui atrás mais fixos, 3 jogadores lá na frente mais fixos e 4 jogadores flutuando. Esse é o time do Fluminense pela esquerda, atacando. Pela direita é parecido. Vamos botar aqui o mesmo time aqui no 4-2-3-1. A partir aqui o jogo vai pela direita. Pisa lá na linha o Lima. O Arias também vem aqui para esse meio entre Lima e Cano. Só que em vários momentos do jogo, o Arias não fica aqui nesse meio. Ele vai lá na ponta também pisando na linha. São 2 jogadores aqui pisando na linha, um do lado do outro. Nisso, Samuel Xavier também é o terceiro jogador que pisa aqui na linha lateral. Né? E aí vem André, Ganso e Martinelli jogando juntos. Né? E aí nisso, o Guga fica aqui na aproximação. Vem Manuel, vem Nino. Mesma situação. 3 jogadores aqui mais fixos aqui atrás, 3 jogadores mais fixos lá na frente, os 2 nas pontas e o Cano, e 4 jogadores flutuando, sendo eles Martinelli, Ganso, André e Samuel Xavier. Samuel Xavier aqui fazendo essa movimentação de entrar pelo meio, e esse é o time do Fluminense quando joga pela direita. E aí, em alguns momentos desse jogo, teve sim aquela circunstância de que o André está de um lado, o Lima está de um lado e o Arias está lá no outro. Isso aconteceu em alguns poucos momentos também do jogo, é aquela ideia de abrir o time, né? Então, esse é o time do Fluminense no jogo. Vamos deixar ele basicamente aqui naquele 4-2-3-1, que é a base do time para a gente entender, né? Até para fazer as substituições. Primeiro tempo, então, é um jogo equilibrado, começa equilibrado, pegado, posse de bola alternada, né? Nos primeiros 20 minutos nada acontece, tem aqueles 2 lances ali impedidos, um do Cano e um do Davi Luiz, mas fora isso nada muito acontece.
A partir aqui dos 20 minutos, o Fluminense começa a crescer, começa a tocar mais posse de bola, o Flamengo a se defender. E aqui, cara, vem duas chances do Fluminense, as duas do Cano, que é aquela porrada entrar da área e aquele voleio no segundo pau depois do escanteio, enquanto o Flamengo tem uma chance, que é o gol do Arrascaeta, aos 32 do primeiro tempo, ali o toque de cabeça do Fabrício Bruno, gol do Arrascaeta de cabeça, 1-0 Flamengo aos 32 na verdade, no primeiro tempo. A partir do gol, o Flamengo reequilibra o jogo, né? E daqui para o fim do primeiro tempo mais nada acontece e assim termina o primeiro tempo. 1-0 Flamengo, gol do Arrascaeta aos 32. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante, tá? Segundo tempo o Fluminense faz uma mudança, sai o Guga para a entrada do Pirani. E o Pirani faz a mesma movimentação. Se o time está pela esquerda, ele faz a meia junto com o Martinelli, André e Ganso, como eu falei. Se o time está pela direita, ele faz aqui a sobra pela esquerda, né? Não muda. Só que o Flamengo muda um pouco a marcação para o segundo tempo. O que acontece? O que era aqui esse 3-4-3 que marcava pressão lá em cima com 7 jogadores, pro segundo tempo, o Fabrício Bruno começa a subir também para o ataque. E aí quando o Fabrício Bruno começa a pressionar lá na frente, acaba que ele também leva o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, cara, chegou num momento ali nos primeiros 10 minutos do segundo tempo que o Fluminense não conseguia sair de jeito nenhum porque o Flamengo estava todo mundo, os 10 jogadores aqui de linha lá dentro do campo do Fluminense. Então, o que eram 7 no primeiro tempo marcando pressão, agora eram 10 marcando pressão lá em cima. E é por conta disso que o Fluminense foi quase que dominado nos primeiros 10 minutos ali. Ele teve a posse de bola, mas não conseguia sair do campo dele, né? E aí, nesses primeiros 10 minutos, dá até para se dizer que o Fluminense teve uma chance de gol, que foi aquele primeiro lance ali, aquele chute do Nino, né? Que até o Cano fica puto com ele, a bola que sobra para ele no escanteio ali, o Nino chuta e o Matheus Cunha faz a defesa. Aos 12 minutos, mudança no Flamengo e mudança de formação tática. Léo Pereira sai para a entrada do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro entra como um ponta pela direita. Nisso, o Wesley e o Ayrton Lucas voltam para serem laterais ao lado aqui dos dois zagueiros, formando a linha de 4. Nisso, o Pulgar é o primeiro volante, Thiago Maia, meia esquerda, Gerson, meia direita e o Arrascaeta abre lá na ponta esquerda. O Flamengo agora é um 4-3-3 com a entrada do Everton Ribeiro, que se defende num 4-1-4-1. Né? Sendo que Thiago Maia e Pulgar às vezes ficam trocando entre eles, né? Às vezes é o Thiago Maia de primeiro volante, às vezes o Pulgar está de primeiro volante também. Então eles ficam trocando entre eles aqui, Thiago Maia e Pulgar. E esse é o time do Flamengo a partir daqui aos 12 do segundo tempo. E aqui o Fluminense tem quase total posse de bola, o Flamengo se defende dessa forma e nada acontece. Aos 24 minutos do segundo tempo, nada acontecendo, mudança no Fluminense. Sai Manuel para a entrada do Arthur. Arthur entra na posição do André, o André vira zagueiro. O Arthur faz a mesma movimentação do André, ao lado de Ganso e Martinelli, flutuando, né, pelo campo. Aos 30 minutos, nada acontecendo, mudança no Flamengo. Sai o Arrascaeta, na ponta esquerda aqui para a entrada do Cebolinha. Aos 32, mudança no Fluminense e mudança um pouco tática também, porque sai o Lima para a entrada do John Kennedy. E o John Kennedy entra como atacante ao lado do Cano. E a partir disso aqui tem uma mudança de movimentação. Porque quando o Fluminense, por exemplo, joga lá pela direita, o Arias é o cara que sobe lá pela ponta, né? Porque agora não tem mais o Lima. Nisso aproximam dele aqui o André, o Ganso e o Martinelli. Chega aqui também o Samuel Xavier para jogar. E aí, Nino, o André e o Pirani aproximam aqui mais fixos, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores mais fixos, né? O John Kennedy, Cano, o Pirani, Manuel e Nino, né? 5 jogadores mais fixos e outros 5 aqui mais movediços entre eles. Então, 5, esse é o time do Fluminense com o John Kennedy agora no lugar do Lima, né? 2 atacantes aqui mais centralizados nesse momento. Aí, nesse momento do jogo, vem as chances do Flamengo. O Flamengo começa a criar suas chances de gol. Primeiro são 4 chances do Flamengo nesse momento. Aquelas 3 primeiras da falha do Ganso, né? Que o Gerson primeiro sai cara a cara com o Fábio, ele chuta na cara do Fábio. No rebote, o Cebolinha bota a bola na trave e no rebote da bola na trave, o Gabigol ali chuta sem goleiro, chuta no Fábio, né? Que estava fora do gol, né? Então, 3 chances do Flamengo logo em seguida. E logo depois o Cebolinha recebe aquele lançamento espetacular do Pulgar, contra-ataque, e na hora do chute ele é travado pelo André. 4 chances do Flamengo aqui nesse momento do jogo, aos 35 mais ou menos. Aos 39 minutos, mudança no Flamengo. Sai aqui o Gerson para a entrada do Vitor Hugo. Aos 40 minutos, mudança no Fluminense. 2 mudanças. Sai aqui o Samuel Xavier para a entrada do Isaac.
E o Isaac entra teoricamente na posição do Pirani. O Pirani vai lá para a direita na posição do Samuel Xavier. E o Isaac, cara, como ele entra aqui nessa posição, ele passa a ser o lateral. Só que teoricamente, ele se defende como lateral e ataca como ponta esquerda. Ele não é mais esse cara que fica na sobra aqui. Então ele faz uma movimentação diferente aqui nesse momento, mudança no Fluminense. E também sai o Ganso para a entrada do Alan, né? Alan que fica aqui flutuando da mesma forma. E nesse fim de jogo, duas chances para o Flamengo, né? Que sai o gol do Gabigol. O Everton Ribeiro ele tem aquelas chances da entrada da área que ele chuta para fora depois daquele giro do Zidane. E aos 48 do segundo tempo, o gol do Gabigol para fazer 2-0. E depois do gol, o Cano tem a última chance do Fluminense, que é aquela bola que ele recebe lançamento, domina com o peito, se enrola todo, ele quase que não consegue chutar, né? E assim termina o jogo. O Flamengo teve 7 chances de gol contra 4 do Fluminense, 2-0 no placar. Destaque do jogo pelo Fluminense, primeiro eu vou falar do André. Acho que o André foi o melhor em campo do Fluminense, maior na média, né, do time, eu vou falar do André. Pelo Flamengo, cara, eu vou destacar aqui 5 jogadores, tá? Fabrício Bruno, Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas. Acho que esses 5 foram os melhores em campo. Nem citei Gabigol e Arrascaeta que fizeram os gols, mas sinceramente eu acho que só fizeram os gols, né? No jogo total, eu acho que eles não foram tão bem assim na média do time, né? Acima da média do time. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Fluminense, do Flamengo, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto. Valeu!